A lição de número 12. Lição de número 12 da nossa revista. Vamos para Juízes, capítulo 19. Semana passada, Juízes 17 e Juízes 18. Essa sessão final do livro de Juízes é chamada pelos teólogos de o apêndice do livro de Juízes, porque ela não conta a história dos juízes em si, mas sim são duas histórias, paralelas ao período, do mesmo período dos juízes. A primeira história que a gente viu foi a história de Mica e os seus ídolos, o levita, que era movido a dinheiro, e também a tribo de Dan procurou a sua herança. Agora aqui a gente vai ver a segunda história, que é o levita e a sua concubina. Essa história que a gente vai ver aqui hoje, ela é, sem dúvida nenhuma, a história mais macabra de toda a Bíblia. Sem dúvida nenhuma. Essa história, mesmo você sabendo, mesmo você tendo lido ela mais de uma vez, é agoniante, angustiante ler ela de novo. É angustiante estudar ela de novo. Tão horrendo o que vai acontecer aqui. Então se prepare. Não, isso não é um filme de terror, mas o cenário lembra bastante um filme de terror. Então, em primeiro momento a história começa normal, Ele fala, naquele dia não havia rei em Israel. Esse é o motivo pelo qual a gente está aqui nessa sessão, A gente leu na semana passada, em 5 capítulos aparece 4 vezes essa mesma expressão. E o objetivo desse apêndice é justamente mostrar isso, mostrar como fica a situação do povo sem um líder, sem um rei, sem alguém de referência. Tanto que Deus levantava um juiz, aí eles melhoravam. Depois que o juiz ia embora, acabava, isso dava reprovação total, Então não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem entendia. Infelizmente, não temos o tempo necessário para trabalhar da melhor maneira possível. Seria bom umas 2 DVDs trabalhar bem esses 3 capítulos aqui. Das coisas que eu gostaria de falar para vocês era o porquê acredita-se, que esse livro, essas histórias foram escritas entre o período do reinado de Saul e de Davi. A gente tem indícios no texto, referência a algumas pessoas que indicam isso. Então eu não vou expor para vocês, mas apenas confiem. Isso aqui foi escrito na época dos reis, isso não se tem dúvida. Por isso, expressão, naquele tempo não tinha rei, porque hoje tem rei. E a gente vai ver uma referência, vou pensar só um dos argumentos aqui, que é algo que acontece aqui que lembra a atitude que Saul fez, Quando chegar lá. Está no capítulo 20. Isso. O levita tinha uma concubina. O que isso indica? Concubina. Que ela possivelmente era uma esposa de categoria inferior, certo? Que ela não era uma esposa de fato. Que talvez ela poderia ser uma escrava, uma serva dele. O versículo 2 diz que ela se aborreceu dele. E essa não é a melhor tradução possível. E aqui existe um grande debate sobre essa expressão no hebraico. Porque no hebraico essa expressão não significa se aborreceu. A tradução mais correta seria ela traiu ele. Alguns, portanto, na sua tacinha, qual é a sua versão? NVI? NVI é a resposta original. A NVI está correta, a minha fala aborreceu. Então, alguns falam, ela se aborreceu dele. Alguns tentam argumentar isso. Mas não é isso que o texto sugere. Na época, adulterou-se. A sua é o qual? A sua é a qual? A certa? Então, ela adulterou. Naquela época, adultério era punido de morte, certo? Então ela pega e vai embora. Agora, os motivos pelo qual ela adulterou, isso aí o texto não revela. Se é porque ele era um cara mau, nada justifica, é claro. Mas ele não era boa pessoa não, viu? Eu vou dar um spoiler pra vocês vão ver mais pra frente. De certa forma, se aborrecendo dele, ou tendo traído ele de um jeito ou de outro, ela foi pra casa do pai, certo? E aí fala que o cara foi atrás dela para falar no coração. E essa expressão no hebraico, falar no coração, é algo doce, é como você tentando encantar a pessoa, entende? Falar amorosamente no coração dela, reconquistar ela, cortejar ela de novo. Que bonito, que lindo. Não. Se vocês lerem bem, ele espera 4 meses, gente. Cara, 4 meses quando ele ir, tá? De brincadeira. Se ele realmente gostasse dela, ele ia esperar 4 meses.
Então, com certeza, sentiu falta, seja lá quaisquer motivos que sejam dela, e foi atrás dela. Chegando lá, o sogro não queria deixar o cara embora. O sogro, não, fica aqui mais um pouco, fica aqui com nós, não vai embora não, fica aqui, o trem tá bom. E aí, a gente lê aqui, não, ele ia num dia, não, fez ele dormir lá de novo. Ele ia de novo, não, tá tarde, fica, não vai embora nessa não, fica aqui mais um pouquinho. O sogro fica feliz, porque a filha dele agora está livre dessa lei. A lei de apedrejamento. Ela adulterou. Lembra Jesus com a mulher adulta? Ele falou que aquele grupo pegou o castigo pela pedra, o pessoal tudo. Então, que a lei era essa, adulterou, tinha porque isso justifica a alegria do pai. E é um dos argumentos para que ele se defende. Na original, a expressão é adulterar. A gente tem debate nisso. Mas, tá, mesmo se ela não tiver traído, nada justifica as ações que vamos seguir nessa história. Porque essa história vai ficando cada vez pior. Ela começa com a traição e ela fica cada vez pior. Cada vez pior. O capítulo 19 é muito famoso, é muito conhecido. A gente já vê que essa história é pior ainda do capítulo 19. Quando a gente tiver ler os capítulos 20 e 21. E aí, o homem não quis passar a noite ali, versículo 10. A gente não vai ler tudo, senão a gente vai gastar muito tempo só na leitura, são 3 capítulos. E aí, ele foi até Jebus, que é Jerusalém. Na época, Jebus já era Jerusalém, né? Porque foi escrito. Mas na época não era Jerusalém ainda. Jebus era a cidade dos jebuseus, aqueles povos lá, aqueles 7 povos mencionados, que Deus ia dar a terra por herança, os amorreus, os cananeus, os heteus, os heveus, os jebuseus. Então, eram filisteus, era um daqueles povos. Então, eles estavam ali e ele fala, não, rapaz, vamos dormir aqui não. Vamos dormir na casa de um dos nossos, né? Olha aí no versículo 12. Porém, seu Senhor lhe disse, não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Gibeá era uma cidade da tribo de Benjamim, que era próximo ali de Jebus. Ele foi com o seu servo, né? Lá no começo da Bíblia relata isso. E o servo fala, não, vamos dormir aqui. Ele, não, você está maluco? Nós não vamos dormir aqui nessa terra de estranhos, vamos dormir na terra dos nossos, na terra de Israel. Na época, a hospitalidade era algo importantíssimo. A lei da hospitalidade era algo importantíssimo. E grave essa frase, porque isso é importantíssimo para essa lição aqui. A hospitalidade. Viram como o sogro dele tratou ele? Independentemente de, não, que bom, que agora vai ser privilegiado, mas a hospitalidade era algo obrigatório. Era obrigatório você hospedar em viagem, quando ele estivesse vindo. Então, quando ele vai, ele fala, não, vou para a terra dos nossos, né? Eu espero que alguém me abrigue lá, né? Eu lembrei da Kelly, a Kelly, ela foi até Séries, né? E ela mandou mensagem, alguém pode abrigar aí até da hora de ir pro... Nem lembro qual evento que era mais, eu estava indo, foi esse ano ainda. Então assim, ela, não, peraí, em Séries eu tenho conhecidos, então eu vou chegar lá que eles me abrigam. Não, tem cidade que você tem conhecidos. Se você chegar lá, você confia que você vai ter abrigo, vai ter onde ficar. Só que era uma lei geral, precisava conhecer a pessoa. Entendeu? Não é igual hoje em dia que você vai colocar um estranho na sua casa, ninguém faz isso. Ninguém faz, na época não era assim. Entende? Na época você tinha que fazer isso. E aí eles vão então até Gibeá, vão para Gibeá, nossa cidade. Chegando em Gibeá, imagina um cenário de filme de terror, de madrugadinha, acredita-se que eles partiram de lá na casa do sogro deles, faltavam umas 3 horas para escurecer. Então vamos pôr aí 3 a 4 horas da tarde, mais ou menos. Aí 3 horas caminhando, escureceu, teve que dormir. Foi de noite. Eles chegam na cidade, ninguém recebeu. Ninguém. Imagina um cenário de terror agora, vamos entrar aí nesse cenário, que o negócio é feio. E aí você não vê nada, não tem ninguém, sabe? E sempre o filme de terror não tem um senhorzinho, ou uma criança, ou sempre tem alguém que chegar, uma figura, né? Um personagem. Chega um senhorzinho de idade lá. Eles na praça lá mostrando. Aí ele chega neles. Vamos ver o que acontece. Versículo 17. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade esse viajante e perguntou: para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. E ninguém há que me recolha em casa. Então ninguém hospedou o cara. Já começou errado ali. Por lei, pela hospitalidade, alguém era para receber esse cara em casa.
Então, algo de errado não está certo. Tá? A primeira coisa estranha que a gente nota é isso. A segunda coisa estranha que a gente nota é o velho. Ele vai fazer algo que é certo agora. Ele vai aplicar a lei da hospitalidade. Mas o estranho é, o velho não é da cidade. O velho é de fora. Olha para vocês verem uma animação. Versículo... Cadê? 20. Disse o velho: Pai seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fica a teu cargo. Então somente não passe a noite na praça. Levou-os para casa, seu passo, jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. O velho, ele também era de Efraim. O texto aqui fala que ele também era de Efraim. Quero que você seja em casa, não leu depois. Então, segunda coisa, um cara de fora recebe o cara. Cadê os benjamitas? Cadê eles? Para isso aí, moço, um cara de Efraim que mora ali, vamos receber. Ah, que brincadeira, né? É um cara de fora receber eles. Esse negócio é muito estranho. Aí, vendo, o futebol começa assim mesmo, né? Começou uma discussão, foi embora, depois entrou uma de calmaria, né? Na casa do sogrão, pá. Aí viajando, alegre, fez uma hora alegre, depois de noite, a gente começou a ficar tenso o negócio. Chegou um senhorzinho, suspeito, tô com medo do senhorzinho. Rapaz, o senhorzinho é o menor dos problemas. Eles entram em casa. Após entrar em casa, isso aqui nos lembra muito do capítulo 19 de Gênesis. Quem se lembra do capítulo 19 de Gênesis? Daqui a pouco eu lembro vocês, aqueles que não lembram. Versículo 22 ao 26. Vamos fazer uma leitura alternada, não quero ler isso sozinho nem a pau. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa batendo a porta e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: Traze para fora o homem que entrou em tua casa para que abusemos dele. O Senhor da casa saiu a ter com eles e disse: Não, filhos, não façais semelhante mal, já que o homem está indicado, não façais tal loucura. Vejam que essa minha filha virgem é nervosa. Eu mostrarei para vocês, e vocês poderão levá-las e fazer o que quiserem, mas nada façam por si. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E, quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Então, depois da manhã, a mulher saiu a porta da casa do homem, onde estava seu senhor, o ali até Só até. E aqui a gente vê a parte mais pesada do capítulo. Pessoal, cadê os benjamitas? Ah, eles chegam lá depois de noite, né? Isso lembra muito de Gênesis capítulo 19, quando os anjos do Senhor vão até a casa de Ló para falar para eles saírem de Sodoma e Gomorra, que Deus ia mandar fogo para destruir Sodoma e Gomorra. E aí o pessoal vai lá na porta e bate, fala: não traga esses dois homens que estavam aí, para que a gente possa abusar deles. Então eles cometem o mesmo pecado de Sodoma e Gomorra, mas de sodomia. Essa expressão de bater a porta não é tipo assim, chega e... Ou, e aí, esse viajante não vai para fora aqui não. Esse bate a porta é de forma agressiva, como quem está tentando arrombar a entrada em casa. Então não é uma situação de, e aí, não, é tipo, querendo entrar nesse aí, bora, vamos pra fora aqui, bora, metrópole. Tá no mau sentido, né? Bora. E aí a gente vê o velho fala: eu tenho uma filha virgem e a concubina do cara tá aqui. Aí é que a gente vê como a mulher naquela época era tratada como se fosse objeto. O que vai acontecer aqui é um feminicídio, né? Que é o que? A morte de uma mulher apenas por ser mulher. Não é lacrando nada do tipo, mas é o que acontece aqui. Ela vai morrer por ser mulher, unicamente por isso. Eles chamaram o cara para fora. E aí o que acontece? Os homens não quiseram ouvir eles, aí então ele pegou a concubina do levita e jogou para fora. A filha dele jogou para fora. Ele pegou a concubina do levita e jogou para fora. Para cumprir a lei da hospitalidade, ele estava disposto a fazer algo horrendo, a jogar para a própria filha dele para ser acusado, para proteger o cara. Mas isso também está errado. E o que aconteceu? Ela foi acusada a noite toda e aí ficou de manhã. Quando ficou de manhã, ela ficou na porta da casa do homem. Quando ficou de manhã, versículo 27, levantando-se pela manhã o seu senhor,
abriu as portas da casa, saindo a seguir o seu caminho. Eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E aí aqui a gente vê como esse homem era frio, como ele não se importava de fato com a sua concubina. Como, ele foi falar da coração, como está ela, que romântico, que bonito, não. Porque o cara estava lá, vendo essa cena toda, e o velho pegou a mulher dele e jogou para lá e ele estava lá. Então a mesma coisa que ele jogar também. O texto não fala que ele ajudou, fala que o ele se refere ao velho, mas quem garante que ele ajudou a jogar também? Mesmo se ele ajudou ou não, ele estava lá, ele compactou com isso. Homens, vamos lá, homens e meninos também. Vocês namoram, são casados, vocês aceitariam alguém pegar e jogar sua esposa numa condição dessa? De modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum. Por que você está rindo aí, pô? Só pra fazer igreja, menino. Ele era classe de homem, algum dia vai ser homem, meu filho, porque você chega lá. Então não, de modo nenhum. Né? E o cara compactou. E aqui a gente vai ver como ele era frio. Ele acorda, vê a mulher lá jogada, com a mão assim, toda ensanguentada. E aí ele fala assim, no 28, levanta-te e vamos. Então, esse levanta-te é mais ou menos assim. Não é pô, vamos lá, pelo menos o cara vai se sensibilizar agora. Ele viu lá, nossa, e aí, como é que tá? Não, levanta, olha e fala, levanta, bora minha tropa, bora, levanta, vamos. Eu imagino isso com a maior frieza possível. O cara levantando e falando, não, e aí, bora. Entendeu? Então o cara vê ela, o cara, meu Deus do céu, vai ficar com só piora, só piora, hein? É incrível. Você acha ruim, mas o negócio só piora, esse capítulo é tenebroso. E aí, ela não responde, óbvio, né? Porque ela morreu. Então ela vai ser difícil ela responder, já que ela está morta. Né? História. Então, olha lá. Ela não respondeu. Então o homem pôs a mão sobre o jumento, depois veio à sua casa. Chegando lá, tomou o cutelo. Parece que o pai estava 19, não estava 20 não. Pegou a concubina, despedaçou seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Ele pegou a mulher, lá, e ó, cortou ela em 12 partes. Eu estou falando, o negócio só piora. E vai ficar ainda pior. Isso aqui vai gerar uma proporção tão grande. Só piora, meu parceiro. O cara ele foi lá só por ir, né? Ele queria a concubina de volta. Ele fica mais preocupado aqui em perder uma posse, como se fosse um território, algo dele, um bem, do que em perder alguém que ele ama, entende? Você percebe isso. Você percebe isso. Ele ficou com raiva de dar posse. E aí o que ele faz? Então é guerra agora. Ele corta em 12 pedaços e manda um para cada um das 12 tribos de Israel. Versículo 30. Cada um que a isso presenciava aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. O nunca se fez tal coisa se refere ao ato de cortar alguém e enviar as 12 tribos. Que bom que não era algo comum se fazer, né? Que bom que é a primeira vez que eles viram isso. Isso aqui é uma referência a algo que Saul faz mais à frente. Ele também vai declarar guerra e unir o povo de Israel. Ele corta 12 partes e envia para cada tribo. E isso faz com que as pessoas lembrem dessa história, que essa história está registrada, né? E que possivelmente o autor estava fazendo um paralelo, né? O que Saul já havia feito, como eu disse, o autor escreveu possivelmente entre Saul e antes Davi. E ele compara com esse ato aqui. Então o cara quer guerra, mas ele, como eu falei, não quer vingança, não. Esse cara queria abusar de mim, foi lá, matou a concubina, abusou dela, não sei o que. Não, ele está mais com raiva de dar posse dele, porque infelizmente o cara está morrendo. Quando eu falei que a mulher botou sobre o objeto, vocês duvidarem, se vocês duvidarem em algum momento, a prova está aí no próprio texto. Como você vai interpretar, bom. Mas isso era algo presente na cultura da época, infelizmente. Mas é claro que essa não era a vontade de Deus. Assim como a idolatria não era a vontade de Deus.
Não era a vontade de Deus. Por várias outras coisas não era a vontade de Deus. Isso aqui é fruto de não terem ouvido a voz de Deus. Sabe quando alguém chega, alguém lugar, principalmente, não, mas que Deus é esse? É um Deus genocida? Mandar matar as pessoas, crianças, mulheres? Por que Deus mandava matar os povos das terras que eles conquistavam? Quem se arrisca a responder por quê? Foi ordem de Deus. A gente estudou aqui Josué e Juízes, né? Esses 3 meses. E aí? Esse trimestre, né? E aí? Por quê? Tinha que matar todo mundo, matar os animais, não matar nada, nada massa assustada, mata todo mundo. Para que o povo de Deus não se envolvesse, não se misturasse com os outros povos. Aqui, os benjamitas da cidade de Gibeá se envolveram tanto com os cananeus que se tornaram cananeus. Eis a resposta. Por que tinha que matar todo mundo? Para não acontecer, para isso aqui, algo como isso, não ficar normal, não ser algo comum, celular, entre no meio do povo de Deus. Certo? Esse é o motivo. Olha o que aconteceu. A gente vê que muitos povos não foram expulsos. E eles começaram a se misturar. E aí olha o que acontece. Algo horrível. E ele declara guerra. E aí agora a gente vai para a segunda parte. São 3 tópicos aqui, em 3 partes. A primeira parte é esse ato horroroso em si, que só piora, infelizmente. E a gente vê como a Bíblia não esconde essas histórias. A Bíblia faz questão de mostrar mesmo. Porque, bom, se você vai fazer um livro, isso aqui não é muito legal de se colocar no livro. E, infelizmente, o livro de Juízes, ele não tem um final feliz. Então, só piora, não esperem melhorar, infelizmente. O objetivo aqui é mostrar isso, tá? Mostrar essa depravação que eles estavam. E olha o que acontece agora, no versículo 20. Saíram todos os filhos de Israel e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Quando eu li isso aqui, eu lembrei que eu esqueci de falar para vocês semana passada. Lembra a cidade de Dan? Aquela cidade que os danitas fizeram acampamento e colocaram o nome de cidade de Dan? Laísas, a que dominaram, lembra disso? Chamou a de Dan. Ela era no extremo norte. Berseba era no extremo sul. Essa expressão de Dan até Berseba significava de todo Israel. A gente tem algo semelhante aqui no Brasil, né? Do Guaiapó ao Chuí, se não me engano, não é? Que pega o extremo sul e o extremo norte, alguém sabe? Vocês estão na escola ainda, quando era mais fresco. Não é? É um trem assim, cara. Enfim, vocês estão ligados no que eu estou falando. É o extremo. Então, de Dan até Berseba, significa que todo Israel fez isso. E esses filhos de Belial, que foram lá, né? Benjamitas, que eram filhos de Belial, a expressão Belial, ela se tornou algo bem pejorativo. Ela significava fútil, inútil, ou maldoso. A gente tem vários versículos bíblicos, a gente tem 2 versículos no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento, que a palavra que aparece ali, no hebraico, é a mesma de Belial. E a palavra traduzida na Septuaginta, para Belial, é a mesma que aparece lá no texto de Coríntios, quando Paulo compara e fala sobre a maldade. Então Belial era algo ruim, se tornou algo ruim. Deixem aí o Juízes aberto, abram lá em Oséias rapidinho, se não quiser abrir, eu leio mais alto. Oséias 9:9. Oséias capítulo 9, versículo 9. Oséias está nos profetas menores. Oséias 9:9. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará de sua justiça e os castigará os pecados deles. Então essa história de Gibeá, ela foi lembrada como algo horrível, como um mau exemplo. Fala, eles estão que nem Gibeá. É que nem Sodoma e Gomorra. Quando alguém fala assim, tá que nem Sodoma e Gomorra, esse mundo de hoje. É algo bom? Não. Se refere a algo horrível. Gibeá equivalendo a Sodoma e Gomorra. Está em pé de igualdade, infelizmente. O que acontece? A congregação de Israel se reúne, então. Agora imagina um concílio, são os 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, quase 12, né? A gente junta aqui e fala, galera, o cara partiu meio no meio, eu recebi uma cabeça aqui, eu tô com o braço, uma perna. Pois é, agora? Agora, como que eles fizeram tal atrocidade? Como que tem isso? Vamos eliminar o mal no meio de Israel. Nós vamos subir lá e nós vamos matar esse cara. Rapaz, não deixar não, vou pegar esses caras, punir eles. Não deixar eles livres não. Bora lá. E aí, cadê? É verdade. E eles também fizeram uma promessa. Falou, seguinte, a partir de hoje,
nenhum de nós vamos dar as nossas mulheres por esposas aos benjamitas. Ok? Fizeram essa promessa. Ou seja, não quer se misturar com os benjamitas. Porque os casamentos eram misturas. Deus não gosta do jugo desigual. Olha o que o jugo desigual causa. Juízes 19 é fruto de jugo desigual. Se uniu com outros povos, ao ponto do outro povo ter corrompido completamente o povo de Deus. Deus não quer jugo desigual. Certo? Então fizeram essa promessa. É fácil você analisar isso, por exemplo, com questão de reinos, né, casamentos que eram comerciais. Então, quando um povo fazia amizade, o meu povo faz amizade com o povo do Vitor, não, beleza. Então, você pode, seus filhos podem buscar esposa e as minhas filhas, né? Minhas filhas podem buscar marido também, por aí vai. A gente vê isso na Bíblia o tempo todo, né? Jacó, quando ele vai buscar uma esposa, ele vai onde tem parente. Então, para não ter filhos, vamos buscar sempre a sua própria casa. Sansão foi um maior exemplo disso. Sansão estava nem aí. Quem se lembra da história de Sansão aí? A aula que o Vitor deu. Enfim, eles fizeram essa promessa. Continuando. Cadê? No versículo 12. As tribos de Israel enviaram homens por todo o tribo de Benjamim para lhes dizer: que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, como eu disse, o negócio só piora. Ele chegou e falou assim: olha, rapaz, entrega esses caras aí, mas quer matar eles e não tirar esse mal de Israel. Entrega os filhos de Belial para a gente. Porém, Benjamim não quis entregar, não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Meu Deus, é erro atrás de erro. Incrível isso aqui. A palavra pecado significa errar o alvo. Pecado é a palavra que está em todo o versículo aqui, quando alguém está errando algo. Incrível, meu Deus do céu. Como que pode isso? Os caras não quiseram entregar. Não quiseram entregar. Estavam com a pressinho ali. Não, vamos manter isso aqui. Que isso? Não vamos entregar não. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram. Olha o que eles fizeram. Vindo das cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Eles não somente entregaram, como estavam dispostos para pelejar por eles. E reunir toda a tribo de Benjamim, lá em Gibeá, o seu exército. E aqui a gente vai ver a quantidade do exército deles, como que foi essa guerra. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, vindos das cidades, 26 mil homens, que puxavam de espada. Afora os moradores de Beá, que se contavam 700 homens escolhidos. Escolhidos, a tradução não boa. Esses homens eles eram canhotos. Alguma tradução da palavra canhotos aí ou não? Na NVI, na série, falam canhotos. Esses homens, na verdade, eles eram canhotos. Não, esse 16 que fala. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Então, no meio desses 26 mil homens, tinham 700 canhotinhos com a funda, a arma que ela usou para matar Golias. Era bem comum na época. Os arqueólogos, né, fazendo estimativa assim, acreditam-se que a funda conseguia lá uma pedra de 400 gramas, uma velocidade de 140 km por hora. Porrada, eles matavam, né? Os caras não erravam, os caras com 700 canhotinhos. Quando fala canhotos, essa palavra canhotos é a mesma que aparece lá no capítulo 3, quando fala de Eude. Eude era benjamita e ele era canhoto, né? Foi um juiz bom, aliás, né? E pode uma coisa boa dessa tribo aí, né? Ele, Saul não é aqui. Saul foi um bom rei. Saul era benjamita. Gratidão. Saul também era benjamita. O Eude foi o melhor de benjamita isso, né? Então, na verdade, a palavra canhoto aqui ela significa com a mão direita debilitada, vamos dizer assim. Porque na época ser canhoto não era algo bom. Não que eles tinham, não que eles eram controle, no sentido de eles usavam a esquerda também. Mas o que os estudiosos acreditam? Na verdade eles eram. Na verdade eles eram ambidestros. Obrigado. Eles eram ambidestros. E ser canhoto na época era uma desvantagem. Bem, não faria sentido aqui você reforçar que tinha 700 canhotos, você não era ruim. Entende?
Então, os benjamitas eram ambidestros. Inclusive, o Eude, lá, que era canhoto também, descreve, claro que era canhoto. Muito obrigado, mano. Que ele, essa palavra também dá um sentido de pronto para a guerra, né? O Eude era pronto para a guerra, isso ajudou ele à vitória. E esses canhotos que ajudaram na vitória também. Então, na verdade, eram ambidestros, podem traduzir como ambidestros. Então, eles tinham um exército ali capacitado. Se você duvida que o exército seja capacitado, você vai ver na prática. Mas espera aí, beleza, os caras reuniram 26 mil homens. Tem 700 canhotos ambidestros no meio deles. Tá, mas deixa eu te contar um negócio. São 12 tribos. Tá de brincadeira, não, mas isso vai ser um massacre. Vai dar nem arroz. Que vai ser a seleção brasileira jogando contra o craque de Catalão, entendeu? Vai dar de graça. Com todo respeito aos professores do craque, viu? Na escola da seleção brasileira não tem como. Ó, versículo 17. Contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, óbvio, né? Cagaram para eles. 400 mil homens que puxavam as espadas no Deus. É 400 mil contra 26 mil. Tipo assim, que a matemática não bate, peraí. É 400 mil para 25, cara, não tem cara nisso. Impossível vencer. Impossível, não. Com 260 mil, você tem 10 soldados de Israel para cada um de Benjamim, mas bem mais que isso. Não tem como eles vencerem isso aqui. Aí o pessoal vai e agora vamos conversar com Deus, né? Vamos ver o que o Senhor quer dizer para a gente. Senhor, qual de nós tem que ir primeiro? Deus respondeu, Judá. Como Deus respondeu? Possivelmente com o costume da época, que era lançando sortes com o linho e o comigo, que eram as duas pedrinhas, né? Que a depender da posição que elas caíam, representava sim, não ou silêncio. Também tinha as possibilidades, isso é fácil, né? É você perguntando para Deus. Se der cara é isso, se der coroa é aquilo. Só tem essas opções também, né? A gente está de brincadeira. Então nem no Uri no Tumim, que era um método bem arcaico, hoje em dia as pessoas querem, se não vão fazer isso também, tinha a possibilidade de Deus falar nada, ficar sem resposta. Deus respondeu, Judá vai primeiro. Possivelmente eles perguntaram tribo por tribo. Vocês se lembram do pecado de Acã, de Gênesis 7? Que lançaram sorte sobre a tribo até chegar em Acã? Eu sou uma tribo? Não. A outra não. Opa, era essa tribo. Essa casa, não. Essa casa, opa, nessa casa. Aí foi lançar até chegar e pegar o cabra, né? Então, hoje em dia a gente não faz isso porque, eu já falei isso, mas assim, bom relembrar, por que não lançamos sortes mais, como antigamente? Parece bem prático, né? Deus responde com sim ou não, por quê? Por que não há necessidade de perguntar para Deus, com duas pedrinhas para nos guiar? Pode falar mais, não sei se é a resposta. Porque temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. O último registro bíblico do livro do Tumim está lá em Atos 1, quando é selecionado um discípulo, um novo discípulo, para substituir. E aí, Matias e Judas, eles lançam sortes, é a última vez. Depois disso, as dois, o Espírito Santo vem e ele nos guia. Deus está dentro de nós, ele conversa com a gente. Só que basta você querer ouvir também, né? Muitas vezes você não quer ouvir. Ou às vezes você cobra uma resposta imediata. Ei, mano, é assim que funciona. Sim, não, mas Deus também responde que espera. Ok? Tá. Então, eles falaram, Deus falou, Judá vai primeiro. Vamos ver o que aconteceu então. Cadê? Aí está aqui. Versículo 21. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22 mil homens de Israel. Rapaz, os caras mataram 22 mil no povo de Israel. Eles mataram quase o equivalente ao exército deles. Eles eram 26 mil. Eles quase mataram a mesma quantidade do lado de lá. Então os caras eram fortes, estavam em casa, tem essa vantagem, você em casa tem vantagem. Né? E os canhotinhos fizeram a diferença, então, os ambidestros fizeram a diferença também. Porém, se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar-se para pelejar no lugar onde no primeiro dia tinham feito. Antes subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. E consultaram o Senhor, dizendo: tornaremos a pelejar com os filhos de Benjamim, nosso irmão?
Então aqui a gente vê pela primeira vez em toda essa história, tá, não foram na segunda, né? Porque o velhinho hospedar o cara era certo também. Pela segunda vez em toda essa história, algo serve, algo bom, eles não só erraram, gente do céu. Eles chegaram e falaram: Senhor, a gente deve contra eles, só que infelizmente foi aquele negócio, né? Errando que se aprende, né? Olha a diferença da pergunta. Primeiro eles perguntaram: Senhor, ó, Jeruí falou, vamos atacar eles? Bora. Aí a gente falou: Senhor, qual de nós tem que ir primeiro? Ah, vai Judá, Judá não é primeiro. Eles não perguntaram: Senhor, é da sua vontade que a gente realmente vai lá atacar eles? O senhor quer que a gente vá lá? Tá? Não, nós vamos lá. Me fala quem tem que ir primeiro. Deus, tá, vai ajudar primeiro. Vai lá, ajudar. Por vários motivos, né? Vai ajudar. Tem um especial aqui. Descendente de Davi, de onde veio Jesus, o leão de Judá. Então vai lá. Eles perderam. Depois foi lá de novo, perderam. Baixo atrás de baixo. Perderam muita gente. Muita gente. E aí eles voltam e choram, né? Clamam ao Senhor: Senhor, como assim? O Senhor falou. Mas e aí? Agora eles vêm com humildade. Não, peraí. Olha a diferença da pergunta. Tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Agora eles querem saber se realmente eles devem estar. O que Deus responde? Subir contra ele. Olha a diferença da batalha sem Deus e da batalha com Deus. Vamos fazer ele alternar do 24 ao 29. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Dessa vez, quando Benjamim saiu de para enfrentá-los, todos eles armados de espadas. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram. E estiveram ali perto do Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. E perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, porque naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali em Betel. E Finéias, filho de Eliel, filho de Arão, estava perante ela. Perguntaram: sairemos de novo ou não, para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: não, pois amanhã eu te entregarei nas suas mãos. Então eles sobem, perdem mais de 18 mil soldados. Perdeu um dia, então assim, totalizaram ao todo 40 mil derrotados. Foi isso, foi 18, foi quanto antes? Foi 20? Não, foi mais. Não, foi 40 mil mesmo, 22, 18. 40 mil, 26 mil homens derrotaram a 40 mil soldados em 2 dias. Os caras são resilientes. E aqui a gente vê que Benjamim confiava muito no seu poder militar. Por isso eles não quiseram se entregar e peitaram as outras 11 tribos, rapaz. Pensa assim, é pouquíssimo, né? Claro que não vai ganhar. Não. Eles confiaram em si próprios. E aqui a gente vê que eles estavam vencendo. Provavelmente, olha a matança, gente. Vamos lá, eu falei que isso fica pior, isso é uma proporção enorme. Por causa de uma morte. 40 mil já morreram. Vai morrer mais. Vai cair em piscina colossal. Virou uma guerra. O texto bíblico relata que essa foi a primeira vez que todo o povo de Israel se uniu e atacou como se fosse um só homem. A expressão como se fosse um só homem é de forma unida. Lembra quando Deus promete a Gibeão? Falou: vai lá em Jericó, que você vai ferir eles como se fosse um homem só. Ou seja, todos juntos, você vai derrotar como se fosse só um homem. Então aqui Israel se une. Então, bonito, né? Já se uniu, mas poxa, só agora. Esse tempo todo tinha que ter mais união, né? E não guerra entre as tribos. Só pior, guerra civil deles, então guerra civil. Mais pra frente, com os filhos de Salomão, vai ter a divisão do reino, que a gente falou bastante sobre isso. E é isso aí, tá. Então eles subiram, perderam, vai lá até Betel, que significa casa de Deus, para consultar o Senhor. Jejuaram, ofereceram sacrifício. Agora ó, tá melhor tudo, né? Antes eles não, quem vai primeiro? Só bora. Quero ir. Vamos, quero ir. Agora não, Senhor, a gente deve ir. Deus falou: vai. Deus não falou que eles iam vencer. Deus falou: vai, pode ir. Agora eles jejumam, louvam a Deus, vão lá e buscam e perguntam de novo. E aí, sabia?
fala o quê? Ele lá alisando o pezinho bem de boa na frente. Não. Tem que avisar, né? Pelo menos quem que assistiu. Quem assista, coitada. Ela gostaria de estar aqui. Ah, não, então eu vou tirar. O cara no pé lá. Então não dá nem pra cortar, hein? Não sei não, deixa eu fazer um de corte. Já me parou? Ah tá, consultando a Deus. E aí Deus dá a resposta. Vão, amanhã eu vou entregar eles nas mãos de vocês. Vocês estão confiantes aí. Aliás, eles estavam confiantes aí, né, Benjamin? Mas Deus falou, não, amanhã eu vou entregar eles na mão de vocês. Podem subir, que a vitória é certa. Ainda bem que tá limpo, né? Como acontece, aliás, em todo o tempo. Deus sempre entrega os inimigos nas mãos de Israel. Isso aconteceu o tempo todo na história. Oh yes, o tempo todo. Então, podem ficar tranquilos. Eu vou entregar você. Aí eles sobem. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. Como foi a estratégia deles? Vamos ver tudo, né? Eles dividiram o exército em 3 pedaços. Um se colocou à frente da cidade de Gibeá. O outro cercou Gibeá. E o outro ficou em outro local, fazendo emboscadas. E aí o exército da frente vai, ataca, e aí eles começam a perder embaixo. Começam a fugir. Lembra daquela expressão, perseguiram? Você não deixava o exército ir embora. Quando o exército estava perdendo, ele vai te retirar, você ia atrás, pegava atrás e matar todo mundo. E é isso que acontece com os benjamitas, aliás. Quando eles saem, aqueles que na cidade entram, e aí eles viram o armadilha e o que fazer, o que fazer? Cadê? Ela ri. De novo. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Então, eles estão fugindo de nós derrotados, como das outras 2 vezes nós vencemos eles. Então vamos vencer eles de novo, do mesmo jeito, era armadilha. Dessa vez era diferente. Dessa vez Deus estava com eles. E eles vão atacar. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar, se ordenaram para peleja, para alta mar. A emboscada de Israel saiu do seu lugar nas vizinhanças de Geba. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá e a peleja se tornou renhida. Porém, eles não imaginavam que a calamidade lhes tocaria. Então, esses 10.000 homens que foram lá não foram suficientes para vencer ele. E aí, eles foram perseguir esses 10.000, o restante veio então e feriram a tribo de Benjamim. Só que nem todos morreram. Versículo 36. Assim viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Os homens de Israel retiraram-se perante os benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. A emboscada se apressou, acometeu em Gibeá e de golpe feriu toda a fio de espada. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Os caras fizeram fumaça, né? Subiu a fumaça, eles, opa, é agora, partiu. Então os homens de Israel deviam voltar à peleja. Começaram Benjamim a ferir e já havia matado uns 30 entre os homens de Israel, porque diziam: com efeito, já estão derrotados entre nós, como na peleja anterior. Veja a prepotência deles, a arrogância deles. Não, eu já fiz isso várias vezes. Não, um ditado fala assim, não. O costume do cachimbo torta o queijo. Não sei se vocês já ouviram isso. O que esse ditado significa? Você faz algo tantas vezes, está acostumado a fazer uma coisa, que em algum momento você vai se dar mal por causa desse costume, né? Por exemplo, você fica andando sem capacete por aí, tá de noite, nada não. Idade pequena, rapaz, uma hora você precisa de pé na reta, uma hora robinho, passa. Então assim, você está acostumado a fazer isso, uma hora você dá mal. Está acostumado a pecar e danada, a conta vai chegar, viu? Pode ficar tranquilo. Então subiu a fumaça, eles vieram, cercaram Benjamim, seguiram eles. Versículo 44. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos homens valentes. Então viraram, fugiram para o deserto e mataram ainda pelo caminho 5.000 homens. Então, rapaz, os caras, enquanto fugiam, os benjamitas eram fortes, valentes de guerra. Eles tentaram resistir 5.000 para a fuga. Versículo 46. Está lá, por favor. Naquele dia, 25 cortaram a espada e morreram, eles soldados valentes.
Aí eu vi uma pergunta interessante. Eles mataram 40 mil do povo de Israel. Depois aqui mais 5 mil. Aí eu pergunto, beleza, eles tiveram um combate, não é possível que não morreu ninguém. Eles tiveram combate, tiveram? Então combate. Quanto que era o exército deles? Quantos que morreu aqui agora? Tinha quantos vivos? Está no texto, acabou de ler, quantos estavam vivos? 25. Se tinha 25 mil vivos, morreu quantos? Então 1000 morreu para 40 mil? Não. É mais sério que isso. 600 benjamins ficaram vivos. Os caras mataram 40 mil e só perderam 400. A guerra toda. 400 homens. Os caras perderam 400 homens e matou mais de 40 mil do exército de Israel. Vocês têm uma noção. Eles eram fortes. Eles não eram vários, não era qualquer pessoa. Mas Deus estava com o povo de Israel. Eles venceram até com um exército menor dessa vez. Ó, versículo 47. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto. E lá ficaram 4 meses. Apenas 600 ficaram vivos. E aí que agora a gente grava a terceira parte da história, né? Os caras chegou lá, ficou numa cidade, acabou. Acabou. Então, a tribo de Benjamim toda foi praticamente dizimada. Sobrou esses 600 homens apenas. Então, a primeira parte da história, o Levi está concluindo o motivo da guerra. A segunda parte da história é a guerra em si. E aqui a gente vai ver o que acontece pós-guerra. A gente vê a reabilitação da tribo de Benjamim. Né? Os filhos de Israel se lamentam. Caramba, tanta hipocrisia no dia aqui que eu vou falar pra você. Primeiramente, a hipocrisia do cara. O cara que fala guerra, a concubina, alegando o erro que os caras fizeram lá, né? Que os de Belial fizeram. Os filhos de Belial fizeram com a concubina dele. Só que o cara não importou também, né? Só que ele não contou isso na história, ele só falou da parte que abusaram e mataram a mulher, não falou da parte dele, né? Isso aí não vai falar. Não, ele falou, deixa embaixo. Olha pra você ver, aqui agora, os filhos de Israel vêm, chegam e conversam com Deus. Senhor, porventura agora seremos todos juntos, vai faltar um irmão entre nós. Os caras foram lá matar a tribo, rapaz. Eles foram matar a tribo. Eles mataram todo mundo. Todo mundo. Não ficou ninguém. Apenas, ó, o texto fala que ficou apenas 400 virgens, né? Cadê? Onde é que fala? No 48, puseram fogo. Apenas 400 mulheres virgens ficaram vivas. Cadê o versículo que fala? O que eu leio na outra Bíblia e trago essa. Porque nessa aqui eu leio mais as notas de rodapé, eu vou te trazer ela. Ó, versículo 23. Ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isso em Israel? Hoje falta uma tribo. Os caras que atacou. Por que sucedeu isso? Eu tenho a resposta. Então vocês não viram minha voz. Eles não obedeceram. Quero de desigual. Não passaram de espada. Isso que vocês fizeram com Benjamim hoje não seria necessário se vocês tivessem feito isso com os cananeus. Que eu mandei vocês fazerem. Eu mandei. Vocês não fizeram. Tiveram que fazer isso com o próprio irmão. E aí? Aí, eles tinham feito uma promessa, né? Lembra do concílio? Qual era a promessa? Não casar. Perfeito. Não pode casar com eles. Eu não posso entregar as filhas da minha tribo para casar com os filhos deles. Não posso. Está proibido. Versículos aí, os caras reuniram de novo e falaram, como é que vai fazer para manter essa tribo viva, né? Porque são 600 homens, não tem como eles casarem entre nós, não com outro povo de outro lugar, pior ainda, né? O motivo da guerra foi justamente esse. Versículo 7. Como teremos mulheres para o restante deles, pois juramos pelo Senhor que nossas filhas não lhe daríamos por mulheres. E aí aconteceu algo para salvar a tribo de Benjamim, né? E disseram, a alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor em Mispa, eis que ninguém de Jabes de Gileade vieram do acampamento da Assembleia. Então tinha sim, né, uma localização ali, que eles não tinham subido para a Assembleia, eles não tinham jurado que não iam fazer isso. Aí eles, achamos uma brecha. Não foi todo Israel que jurou, eles não juraram, então eles podem, né? Quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Por isso, a congregação enviou lá 12 mil homens, os mais valentes, e lhes ordenou, dizendo, ide e a fio de espada ferir os moradores de Jabes de Gileade, e as mulheres e as crianças. Isso é, o que há vez de fazer. A todo homem e a toda mulher que se houver deitado com o homem, destruireis.
acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não se deitaram com o homem, e as trouxeram ao acampamento a Siló, que está na terra de Canaã. Mais uma vez, como se fossem objetos, né? Pega e joga lá para os caras. É isso. Para que eles não morram, foram lá, 12.000 soldados, passaram todo o navio de espada da cidade, levaram 400 virgens e levou para lá. Então eram 600 homens, 400 mulheres. É que a matemática não bate de novo, né? Então, 200 ficou rodado, né? Mas é isso aí. Para que o povo procriasse, eles não podiam entregar seus filhos para casar para eles, eles ficaram como se fosse uma tribo estranha, né? Como se não fosse de casa. Eles próprios meio que instituíram que, olha, casar com o pessoal de Benjamim é julgo desigual. Foi meio que algo que eles próprios criaram. Continuando a história. Enviou lá, cadê? Já a gente parou, gente. Mudou isso. Toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim que estavam na Penha, em Rimon. Eles proclamaram paz. Os estavam refugiados lá, eles sabiam, né? E eles não quiseram matar os 600 porque estavam filhos de Benjamim ia ser extinto. Eles não quiseram preservar, eles ficavam com piedade. Nesse mesmo tempo, voltaram os benjamitas. Eles deram com mulheres, assim foram conservadas com vida, das de Jabeliade. Porém, essas ainda não lhes bastaram, porque 600 para 400 para 200 ainda, né? Só 2/3 foram atendidos. E aí, olha agora, gente, quando eu falo que a situação só piora, o negócio só piora. Olha o versículo, vamos ler 16 até o 25, vamos ler tudo, analisar a história. Disseram os anciãos da congregação: como obteremos mulheres para os restantes ainda? Pois foram exterminadas as mulheres benjamitas. Porém, nós não poderemos dar mulheres de nossos filhos, porque os filhos de Israel juraram dizer: maldito o que der mulher ao benjamim. Porém, a festa anual do Senhor em si, a morte de Betel, a oeste da estrada que vai morrer pela segunda, e aos fundos de Betel. Para os filhos de Benjamim, os amigos e os raivos, Fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem a dançar em rodas, saiam das vinhas, e cada uma agarre uma mulher para si, e então voltem para a terra de Benjamim. Quando seus pais ou seus irmãos vieram queixar a nós o redigiremos. Por amor de nós, tende compaixão deles. Pois na guerra contra Jabes de Gileade não obtivemos mulheres para cada um deles. E também não nestes, pois nestes casos ficareis culpados. Foi o que os benjamitas fizeram, quando as moças estavam dançando, cada um de povo para fazer dela sua mulher. Depois voltaram para sua herança, reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Maldade e anarquia, a gente vê aqui, né? Esse versículo 25 trata disso. Transição para o primeiro Samuel, que conta a história dos juízes também. A próxima lição 13, vai ser o livro de Ruth. Toda uma lição só. A gente consegue dar uma resumida no negócio. Você fazer o quê? Vamos para lutar. Vamos lá então. Então vem cá. Beleza, a gente já deu o nosso jeito aqui de levar 400, né? Das que não tinham jurado. E levou para lá. Mas e agora? Sobrou 200. O que a gente faz? Eles reuniram e falaram: rapaz, vai ter uma festa aí. Né? E nessa festa, as mulheres saíam dançando com tamborins, cantando. Aí eles falaram: vocês vão se esconder nas... Tinha um Benjamim que falou: 3% por 100, vocês vão se esconder nas vinhas. Quando você vê as mulheres, vocês vão lá e ó, cada um de vocês vai embora, vaza. Arrebatar é tomar para si. Então vocês vão pegar elas e vão embora. Desse jeito, eles arrumam um jeito de falar: jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro.
a gente tinha um ser humano, um ser mundial, um ser humano assim, você vê. Isso aqui não é muito do jeitinho brasileiro, mas só para repartição. O mundo todo não chega o ser humano é tudo. Porque eles arrumaram um jeito. Nem os benjamitas ficaram sem mulheres, de forma que eles evitariam a guerra também, e que eles cumpririam seu voto. Afinal, pera, eu não posso entregar, mas se você tomar, eu não consigo ver nada, eu vou pegar. Eu não estou te entregando. É tipo isso. Entendeu? E aí eles resolveram o problema, a maneira deles. É erro atrás de atrás. Botafogo. Erro atrás de erro. Botafogo, te lembra aí? Ó, primeiro erro. Eu entendi. Eu estou usando Botafogo mesmo, ele perdeu o título do ano passado com ele. Vamos lá. Tudo começa com a traição. Começou ótimo, né? Nossa, traição. Depois o cara demora 4 meses para buscar a mulher. Não tá nem aí pra ela. Tá nem aí. Depois o sogro, todo mundo era da roça, né, cara? O sogro demorava a ir embora, não deixava eles embora. Isso foi um erro, beleza. Mas, ironicamente, talvez teria sido melhor se eles tivessem ficado em Jebus, que não era do seu povo. Talvez lá alguém pudesse acolher eles ainda. Mas na sua própria terra, o que acontece? O terceiro erro, o pecado de sodomia. Os filhos de Belial vão tentar abusar dele. Depois, quarto erro, ele joga o menino pra lá, vai lá. Não, é ela, meu não. Quinto erro, ele não tá nem aí pra ela. Vamos, levanta aí, mulher, bora. Sexto erro, ela virou uma vaca agora, não, né? Vamos cortar aqui. E, cara, você pode aclarar a guerra de algumas maneiras, né? Você não precisava cortar em 12 pedaços, brincadeira. Pelo menos uniu todo mundo, mas isso não era certo. Tá. Sétimo erro, eles subiram sem consultar Deus. Eles perguntaram a vontade de Deus. Eles só perguntou quem tinha primeiro. Mas tipo assim, meu Deus, eu quero fazer isso, aquilo, e não faço primeiro. Não, Deus quer que você faça isso, e aí? Então, sétimo erro. Depois, oitavo erro. Os benjamitas não quiseram, meu Deus, vai acabar usando a mão, não quiseram entregar os bandidos. Proteger os bandidos, não quiseram entregar eles. Então não vou entregar não. E voltar por eles, reunir um exército e sair a peleja. Né? E deu um novo erro dos benjamitas, confiaram inteiramente apenas nos exércitos. Eles não conseguiram acontecer em nenhum momento, por isso perderam também. Décimo erro, mataram todo mundo. Gente do céu, que impiedade. Os 600 só ficaram vivos e fugiram. Sendo de fato, a tribo de Benjamim seria extinta. Né? Aí, 11º erro, a forma que eles pegam as 400 vítimas entregar para eles, matando mais pessoas. 12º erro, vamos dar um jeitinho aqui nesse negócio? Então, eu não posso te entregar, mas pega aqui sem eu estar te entregando. Então, é erro atrás de erro. Que lições podemos aprender com esses 12 erros? Não falar de todas, né? Consulte a vontade do Senhor antes de fazer todas as coisas. Seja fiel a Deus, seja fiel ao seu cônjuge. Cuidado, não confie em si próprio. Você pode estar vencendo, cuidado! Você pode estar vencendo essa batalha de hoje. Você pode vencer a de amanhã. Pode estar vencendo por anos. Mas se você está sem Deus, em algum momento você vai cair. Aqui, essa história retrata a maldade. Esse texto é um texto difícil, muitos têm dificuldade de interpretar. Mas aqui, ele é difícil de ser lido. É uma história que eu me sinto incomodado demais. Mas a Bíblia não concorda com a história em um momento. Ela apenas está expondo o pecado do povo, a condição do povo estava naquela época. Né? Mas por que o cara jogou a mulher, isso é certo? Não. Ele que nem vou falar que matou alguém, isso é certo? Não. Ele está mostrando um erro, justamente. Davi, né, cometeu um homicídio também, isso é certo? Não. Ele está mostrando um erro. Não quer dizer que compactou com isso, é só mostrando. Então a gente tem que aprender com o livro de Juízes e entender que sem Deus não somos nada. O versículo 25 fala que eles não havia rei, cada um fazia o que queria. Então não tinha lei, né? O pessoal fez o que eles quiseram que a gente visse na prática, fizeram o que eles quiseram fazer.
O rei ideal é o Senhor, Jesus Cristo. Ele tem que ser o rei de nossas vidas, né? Ele está coroado e ele tem que ser o rei de nossas vidas. O povo sem o rei perece. Amém?